Oi, tudo bem? Meu nome é David Ribeiro, eu sou especialista em sistemas, especialista em administração, gestão e condomínios. E tem uma frase, um provérbio africano que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: se você quer chegar rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Parece assim meio clichê, né, essa frase? Mas ela faz muito sentido para pessoas que lideram equipes, principalmente pessoas que lideram equipes de voluntários. Se você lidera equipes, principalmente de voluntários, com certeza você já passou por uma situação de ficar sozinho, né? De uma situação muito chata, mas que ela acontece, porque normalmente as pessoas elas usam a desculpa da falta de tempo. Normalmente eu falo assim, realmente desculpa da falta de tempo, porque a falta de tempo, ela quer dizer o seguinte para você: a tua prioridade não é a minha prioridade, a tua causa não é a minha causa. E numa situação dessa, você acaba ficando sozinho, e trabalhar sozinho é muito ruim, é muito difícil. Então, eu vou apresentar para você hoje como é que eu faço para quebrar a resistência da falta de tempo. Eu vou mostrar para você como é que eu, vendo a ideia da importância da outra pessoa participar da sua equipe, dela estar engajada com você no trabalho que é a sua prioridade, para a tua prioridade ser a prioridade dela também. E eu vou mostrar para você como é que eu tenho vivido, essa experiência para conseguir então no dia a dia motivar, engajar as pessoas a trabalharem com você, tá certo? Então esse vídeo nós vamos conseguir aqui mostrar o que eu tenho feito nos últimos 4 anos para manter a mesma equipe engajada, trabalhando comigo aqui no condomínio onde eu sou síndico, ok? Então você não pode perder. Todo esse conhecimento que eu adquiri, todo esse conhecimento que eu venho acumulando ao longo dos anos, eu lidero equipe desde os 14 anos de idade em projetos sociais, trabalho com empresa, administrando empresa desde os 17 anos. Nós estamos falando aí de bem mais de 30 anos à frente de gestão de equipes. E eu posso dizer para você que eu aprendi muito com erros e acertos, e também posso dizer para você que é possível ter um grupo trabalhando em favor daquilo que você acredita, mesmo que seja voluntário, por um grande tempo, tá certo? Engajado com o teu plano, se você seguir os passos corretos. E tudo isso que eu aprendi, inclusive nos últimos 8 anos, 2 como conselheiro e outros 4 como síndico, eu ainda estou síndico, vai ser passado para você de graça, não vai te custar absolutamente nada. E em 2020 eu vou estar postando vários conteúdos, várias sacadas, várias experiências vividas que me ajudaram a aprender a melhor forma de alcançar êxito, de alcançar sucesso, liderando equipes, principalmente equipes de voluntários. Então você não pode perder. Fica comigo até o final do vídeo, ok? E você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu não sei se você já viu em outro vídeo, ou em algum dos nossos vídeos da minha história, que eu entrei nessa de ser síndico meio que sem querer. Não foi algo que eu planejei para a minha vida, não era algo que, eu quero, sonhei com isso, quero ser síndico, vou trabalhar com isso, vou liderar um trabalho voluntário, porque não ganho nada para ser síndico, não tenho um salário de síndico, Mas o que aconteceu na verdade é que eu tinha sido eleito subsíndico, eu tinha recebido ali uma incumbência, eu tinha dado um desafio, eles aceitaram, que era o desafio de revisar todos os orçamentos e inclusive aquele contrato que estava já para assinar
com a empresa que ia fazer a reforma da fachada do condomínio. E naquela situação, vivendo isso, eu fui eleito subsíndico, comecei o trabalho e na primeira semana do meu trabalho como subsíndico, o síndico atual simplesmente jogou a toalha. Eles não quero mais. Isso era assim meses antes de realmente terminar o mandato do subsíndico. E ali eu parei e me vi sozinho, né? O síndico anterior tinha começado com uma grande equipe, mas naquele momento as pessoas tinham deixado ele sozinho, tinham deixado o síndico, tinham deixado o grupo gestor, muitas delas dizendo que era problema por falta de tempo ou não concordavam com as decisões tomadas. Fato é que eu estava sendo eleito síndico e eu não tinha equipe, eu estava sozinho, havia apenas um conselheiro e nós trabalhamos naquele período, né, que enquanto aguardávamos uma nova assembleia que pudesse então me eleger síndico, eleger alguém como síndico, nós trabalhamos ali sozinhos e ao trabalhar eu tinha uma grande preocupação, né? Eu sabia que sozinho não ia dar certo. E a minha preocupação era assim, como é que eu vou administrar esse projeto, esse condomínio, tendo que prestar contas para 104 sócios, porque um condomínio é isso, é um grupo de sócios que bancam as despesas, que querem ter uma convivência tranquila onde moram e investem para ter um bem, um local agradável para se morar e que exigem resultados, né? Como que eu ia fazer isso sozinho? Como é que eu ia entender as prioridades e as necessidades sozinho? Você tem, por exemplo, pais com crianças pequenas que querem uma brinquedoteca melhor. Já pais que têm adolescentes e jovens querem uma quadra, querem uma sala de TV, uma sala de jogos. Já pessoas que moram no 10º andar acham que a prioridade do condomínio tem que ser colocar um gerador, né? Porque em dias em que falta eletricidade, subir todos os andares a pé não é fácil. Então, o outro que mora no 13º já fala, não, para mim a prioridade é mudar o sistema de bombeamento de água porque faz barulho à noite e eu não durmo. Então, cada pessoa tem suas prioridades, né? Um fala assim, não, qualquer equipamento para fazer churrasco para mim, já que não tem nada aí, para mim tá bom. O outro fala, não, para mim tem que ser um equipamento inoxidável. Como administrar tudo isso, prestar conta de tudo isso, fazer um bom serviço sem manchar a minha imagem, manter uma boa reputação de um gestor, de um administrador que alcança, que tem êxito, se eu estivesse sozinho. Então, estava aí a minha primeira preocupação. A minha primeira preocupação era formar uma equipe, formar um time, um grupo de pessoas para fazer a gestão comigo, pessoas que tivessem uma visão diferente da minha, mas que pudessem compartilhar do mesmo propósito, que estivessem engajadas comigo. Essa foi a minha primeira preocupação. E então, comecei a trabalhar naquele período de transição, procurando, olhando pessoas que eu pudesse chamar para formar esse time. Eu não sei se você já ouviu, na multidão de conselhos há sabedoria. Eu gosto muito desse provérbio. E tem um outro provérbio também que eu gosto bastante e eu vou ler para você. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Esse é um provérbio tremendo, né? Às vezes a gente tem bons planos, mas por falta de pessoas boas ao nosso lado nos aconselhando, nos orientando, a gente acaba meio que perdendo, né, o rumo e muitas vezes não chegamos no êxito. Então, ter pessoas ao seu lado é muito importante. E foi pensando, né, em ter êxito, foi pensando em ter sucesso, foi pensando em fazer uma história positiva, que eu então tomei ali a primeira decisão, a decisão de formar um grupo gestor eficiente, engajado, eficaz
que me ajudasse a chegar no resultado esperado. E quando eu comecei a convidar, sabe o que aconteceu? Eu ouvi o seguinte: ah, David, sabe o que é? Eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno, eu trabalho longe, eu viajo muito. E as pessoas me deram diversas desculpas, assim, diversas desculpas. E eu comecei a ficar muito preocupado. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Todo mundo diz que não tem tempo. Sabe, eu escolhi esse ambiente aqui, onde nós estamos filmando hoje. Ele é um dos salões de festa aqui do condomínio que eu cuido. E eu escolhi esse lugar, porque sim, eu tive sucesso, eu tive êxito em buscar uma equipe, em formar uma equipe. Eu consegui quebrar a resistência da falta de tempo. Eu consegui vender a ideia de que havia um propósito maior e que a minha prioridade também poderia ser a prioridade do outro. Eu consegui engajar esse povo esse tempo todo para que estivesse comigo e formamos uma ótima equipe. Foi por isso que eu escolhi esse ambiente, porque nesse ambiente é onde nós fazemos normalmente nossas reuniões, ok? Eu vou contar para você o que eu fiz então nesses 4 anos. O que eu fiz nesses 4 anos para manter essa equipe engajada. E eu te digo, só perdi gente do grupo, só perdi conselheiros, só perdi pessoas que participavam da equipe por motivo de mudança. Ó, David, eu estou indo agora, aceitei um chamado de trabalho no interior de São Paulo. Estou me mudando, mas foi um prazer trabalhar com você. Ó, David, eu vou me casar, estou saindo agora, né? Vou me mudar nos próximos dias, estou saindo do conselho agora, porque vou me mudar nos próximos dias e vou morar longe do condomínio, vou estar lá no Ipiranga. Então não dá para continuar. Eu perdi pessoas assim, porque iam se mudar. Então posso dizer para você que o método é um método eficaz. O método é um método eficiente. E se você ficar comigo até o final do vídeo, com certeza você vai poder adotar o mesmo método, ter os mesmos bons resultados, até melhores do que o meu. Tá bom? Então vamos lá? Fica comigo até o final. Eu vou contar para você 10 passos que eu pratico, que eu pratiquei e pratico nesses anos de gestão de equipes, tá certo? Não praticava todos desde o início. A nossa vida é uma vida de constante crescimento. Mas eu reuni aqui 10 passos que eu tenho certeza que vão te ajudar e que tem me ajudado. O primeiro dele é quebrar a resistência da falta de tempo. Não é o maior problema? Não é a maior desculpa? Então é a primeira coisa que você precisa fazer. Quebrar a resistência da falta de tempo de uma forma verdadeira. Eu tenho utilizado a tecnologia e você pode quebrar a resistência da falta de tempo usando tecnologia. No passado, eu usava muito essa questão do e-mail. Então, pegava o nosso grupo, pegava ali os pontos importantes, cada e-mail recebia um assunto, tratando um tópico por e-mail, não mais do que isso, né, para não misturar. Mandava para o grupo, todos respondiam e no final tomávamos ali uma decisão. Uma decisão que às vezes a gente só quer tomar em reuniões presenciais. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Hoje em dia você tem Skype, você tem WhatsApp, por exemplo, né? Você tem ferramentas que permitem com que você possa fazer teleconferência, permite que você possa conversar à distância, sem depender de todos estarem no mesmo local. Então eu tenho usado muito o Skype para isso, tenho utilizado o WhatsApp para isso, para fazer teleconferências, reuniões à distância. Você pode utilizar, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp do mesmo jeito que eu usava uma mensagem no e-mail para tomar uma devida decisão. Então, em vez de você colocar 10 pontos que você tem para tomar decisão tudo no mesmo dia, coloca um por dia. No máximo 2, coloca ali um tópico. Deixe que todos possam comentar. Veja, quando você usa um WhatsApp, por exemplo, para
que as pessoas partilhem com você das decisões, compartilhem, te ajude a tomar a decisão, porque é isso que faz um conselheiro em um grupo, ou um time precisa pensar juntos, você então vai deixar que a pessoa ouça o que você está passando para ela entender o problema e pensar na solução, ela vai ouvir no momento que ela pode ouvir. Se ela trabalha e ela só tem tempo na hora do almoço, ela vai ver na hora do almoço. Se ela só tem tempo à noite, ela vai ver à noite. Mas o importante é que você vai estar compartilhando. E o mais importante, você vai estar quebrando a resistência de, olha, nós temos que nos reunir. Às vezes é uma decisão importante, né? Vamos construir uma nova churrasqueira ou não? Olha, vamos levar adiante esse processo de imobiliar o espaço gourmet ou não, né? Vamos comprar ou não uma televisão nova agora na Black Friday, ok? Então você pode pegar todos esses pontos, joga ele no WhatsApp um por vez, lembra disso? E as pessoas não vão precisar se reunir, não vão precisar se deslocar. Muitas vezes chegam cansadas do trabalho e ainda tem que ter reunião de condomínio, reunião de grupo social, né, de serviço social. Não, joga no grupo e ali as pessoas podem participar. Eu lembro, há muito tempo atrás, foi a minha primeira reunião, né, a minha primeira teleconferência via Skype. Eu estava num projeto de um coral social, né, e um projeto social que tinha ali um coral de jovens. Eu era diretor desse projeto. E o que aconteceu? Nós perdemos o regente, nós perdemos então a pessoa que cuidava da questão musical. Eu não entendo nada da questão musical. Mas naquela situação, o que eu fiz? Eu reuni um grupo de jovens que um era bom no piano, o outro era bom em dividir vozes. No coral a gente normalmente trabalha com 4 vozes, tá? Você trabalha o tenor, você trabalha o baixo, você trabalha o contralto e o soprano, são 4 naipes que eles falam. E ao trabalhar essas 4 vozes, o que eu pensei? Se eu tiver uma equipe, onde eu tenha, mesmo que seja um jovem, mesmo que seja alguém que está começando agora, mas que sabe o que está fazendo, dentro da sua voz, dentro do seu naipe, com aquele grupo de pessoas, eu vou resolver o problema. Então, a partir daquele momento, eu não tinha mais um regente que cuidasse de tudo isso para nós ali no coral. E como diretor, eu tinha que manter esse coral social em funcionamento. Aí, nessa situação, o que nós fizemos? Fui falar com as pessoas. E o que eu ouvi naquele momento? Eu não tenho tempo, eu estudo, eu trabalho, olha, eu estou focado nisso, estou focado naquilo, mas veio a ideia, escuta, e se nós marcarmos um dia e horário que dê para todos conversar? Você, se estiver voltando da faculdade, vai conseguir conversar, você outro que vai estar em casa vai conseguir conversar, você que está saindo do trabalho vai conseguir conversar. E aí surgiu a ideia do Skype. E eu lembro que na nossa primeira reunião definimos alguns planos, algumas metas, e olha que legal, eles escolheram ali um grupo de músicas que a gente ia ter que importar, mas precisava de tradução. E a minha irmã, que estava na Austrália, foi envolvida na nossa teleconferência, marcamos com ela um horário, foi envolvida na teleconferência e a gente passou para ela a nossa dificuldade. De lá, ela então começou a fazer as traduções e vinha para nós já bem mastigado para fazer as versões. E o coral continuou. Então, essa é a primeira dica que eu quero dar para você. Quebre a resistência da falta de tempo, utilizando a tecnologia. Ok? Vamos lá? Vamos continuar aqui e vamos para o segundo tópico. O segundo tópico para que você possa manter uma equipe engajada, uma equipe funcionando por muito tempo, eu já disse lá no início, a minha equipe está trabalhando unida, juntas, engajados há 4 anos. 4 anos aqui no caso, estou falando da minha equipe do condomínio, porque eu tenho várias equipes. Eu tenho funcionários que estão comigo há mais de 15 anos em uma das empresas. Eu tenho pessoas que trabalham comigo em serviço social
que estão comigo desde quando começou o projeto. Mas aqui, falando do condomínio, no grupo gestor, eu tenho gente comigo há 4 anos ou mais já. E o segundo tópico que eu vou falar para você é o seguinte: o resultado é o que move as pessoas, né? Então, o primeiro tópico eu ensinei o que eu faço para quebrar a resistência da falta de tempo. E aí eu falei sobre usar a tecnologia. Agora eu vou falar para você como vender a sua ideia. Como vender que a sua prioridade é importante para outra pessoa que pensa diferente de você, mas que você precisa ter essa pessoa na equipe. E sabe o que eu faço? Normalmente, eu olhando para as possibilidades, para as pessoas que eu poderia me aproximar, eu então chego até a pessoa e eu pergunto para ela o que ela espera de resultado. O que ela espera de resultado do trabalho? O que ela espera que eu, como líder, né, no caso aqui como síndico, o que eu vou fazer? O que ela quer que eu faça? Aonde ela quer que eu chegue? Quais são os objetivos dela? Não os meus objetivos, os objetivos dela. E ao ouvir os seus objetivos, ao ouvir os seus sonhos, ao ouvir as suas metas, né, aquilo que faz brilhar o olho, eu então tenho uma grande oportunidade. A oportunidade de contar para essa pessoa os meus sonhos, os meus objetivos. Eu tenho a oportunidade de compartilhar com ela que é possível chegar lá, tanto com os sonhos que ela tem, quanto com os sonhos que eu tenho. E a partir do momento que você cria essa conexão, sonhos, objetivos, resultados, lembre-se, os resultados movem as pessoas, né? Os resultados movem as pessoas, o objetivo move pessoas. Quando você compartilha e cria essa conexão, a pessoa está prestando atenção em você, a pessoa está entendendo que você está sendo sincero, verdadeiro. E aí, sabe o que você tem que fazer? Você tem que vender a ideia, você tem que fechar a venda, porque vender a ideia é você passar para a pessoa a possibilidade de alcançar os sonhos que ela quer. Mas não adianta nada se você não fizer o convite para ela participar com você deste sonho de alcançar essa realidade. E é o que eu faço. Primeiro, eu ouço, eu pergunto: o que você quer que eu faça? Quais são teus sonhos para este projeto? O que você espera de mim? E ela fala. Ali eu entendo o que ela quer, eu entendo os sonhos dela. Eu conto os meus sonhos, eu conto os meus objetivos. E aí, no final, eu convido a pessoa para, numa reciprocidade, numa troca, eu trabalhar em prol dos sonhos dela e ela trabalhar em prol dos meus sonhos. Sozinhos? Não. Na equipe, juntos. E assim tem dado certo. Recentemente, eu precisava colocar mais pessoas no grupo gestor. Ia ter a Assembleia Geral, precisava levar isso à votação. E sabe o que eu fiz? Olhando para as pessoas, identifiquei alguém que estava com um grande sonho. Ela é professora, elas têm uma atenção, um carinho especial por crianças, e ela olhava para a brinquedoteca do nosso condomínio e falava assim: isso precisa melhorar, isso precisa mudar. E ela mandou para mim a mensagem: David, eu estou pensando em melhorar a biblioteca do condomínio. Olha que bacana, a brinquedoteca do condomínio. Olha que bacana. Nessa situação de melhorar a brinquedoteca, ela me perguntou: você me autoriza a fazer alguns orçamentos, a fazer alguns desenhos, a colocar para você minha ideia? Gente, era tudo que eu queria. Do outro lado eu estava pensando: eu preciso de mais uma pessoa. Eu já tinha formado no perfil, já tinha avaliado. Ela era a pessoa que eu precisava. Era uma mulher, eu precisava ter uma mulher na equipe. E era uma pessoa que tinha essa visão para os menores, né? E era a hora de mexer nessa brinquedoteca. Veio assim como uma luva na minha mão. E então eu falei: claro que pode. E ela fez
E um dia ela me chamou para apresentar os desenhos, para apresentar orçamentos. Eu não tive dúvida. Comecei a falar para ela de outros sonhos que eu tinha aqui para o projeto onde moramos, para esse condomínio. E no final falei para ela assim: Carla, vem trabalhar com a gente. Vem trabalhar com a gente. Ela olhou para mim assim, meio sem esperar que eu fizesse convite. Ela disse para mim a primeira objeção de todos: eu não tenho tempo. Eu utilizei o primeiro tópico, tecnologia, para quebrar a resistência do tempo. E aí não tinha mais como fugir. E ela topou e foi eleita agora na última assembleia a fazer parte do grupo gestor. Então, você precisa, para vender o seu sonho, você precisa lembrar que as pessoas são movidas por objetivos, por resultados. Ouça os resultados, ouça os objetivos que ela espera, e então você pega e reverta isso para convidá-la nessa troca positiva, nessa troca honesta de lutar pelos sonhos dela e ela lutar pelos seus sonhos, mas de mãos dadas, ok? Vamos falar então agora do terceiro tópico. O terceiro tópico, para quem quer manter uma equipe muito tempo unida junto, trabalhando em prol dos mesmos objetivos, é o respeito por todos. Se você quer manter um grupo unido, você precisa lembrar disso. Você precisa respeitar todos do grupo. Não é respeitar um ou outro. Normalmente, num condomínio, a gente faz uma coisa chamada vistar as pastas financeiras. Você que é de condomínio sabe disso, né? Vistar as contas. Normalmente, as contas, a administradora já manda a pasta vistada e auditada, né? Pelo menos as boas administradoras mandam isso, uma pasta auditada, uma pasta vistada por um contador e também por um administrador. Mas nada melhor do que um grupo que representa o condomínio para verificar se as contas realmente estão em dia, se os gastos estão sendo bem feitos, se o investimento de todos está sendo respeitado, né? Então, normalmente num grupo gestor só se utiliza grupo gestor, só utiliza equipe para avistar contas. É importante vistar as pastas? É importante. Todos têm o direito de vistar. Todos têm o direito de ver, mas esse não é o único ponto, não pode ser o único ponto. Você precisa lembrar que respeitar as pessoas é deixar elas participarem das decisões. Você como líder quer muito algo, né? Eu lembro uma vez, como líder, né? Eu olhava e eu moro no 13º andar e vou falar para você, não é fácil quando acaba energia em um condomínio onde não tem gerador. E você tem que subir 13 andares a pé. Eu lembro que um dia eu cheguei e eu guardei meu carro, estava sem luz, e eu ia ter que subir. E quando eu estava no hall, chegou uma mãe. Ela estava com uma criança no colo de 3 anos de idade. E eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse assim: nossa, como é difícil. Mãe, uma criança no colo com 3 anos de idade, a criança estava dormindo e ela tinha ainda a sua bolsa, uma bolsa da criança e uma outra sacola. E eu não tive dúvidas, naquele momento eu falei assim: escuta, você quer que eu carregue teu filho? Puxa! Foi um alívio para ela. Só que ela morava no 12º andar. O nome dela é Tânia. E eu lembro até hoje que eu fui contando os passos da escada, porque aquela criança de 3 anos pesava como ninguém. E parece que quanto mais eu subia, mais a criança pesava. E quando chegamos lá no 12º andar, eu já com a língua de fora, eu pude então entregar a criança para ela. E passando por algumas vezes, né, situações como essa, eu como líder, eu falei assim: não, eu vou resolver esse problema.
Vamos comprar um gerador. E aí, era uma das reuniões que nós íamos ter presencial e foi aqui, nesse salão de festas. E eu reuni o pessoal e trouxe para eles os orçamentos. Eu tinha certeza que eles iriam aprovar. Nós tínhamos como pagar, nós tínhamos condições, porque ia ser parcelado, nós tínhamos como fazer essa melhoria. Era algo que eu precisava, era algo que muitos reclamavam, pessoas que moram aqui, com senhores, com senhoras idosas, né, com criança pequena, todos iam topar. Mas naquele momento, a equipe falou não. Sabe, respeitar é ouvir o não e não ficar reclamando do não. Eles disseram: David, não é o momento. Nós temos uma lista de coisas importantes para fazer e nós já listamos ela. Lembra, David? E eles me lembraram das reuniões anteriores. Eles me lembraram que existiam outras dores que eram maiores para todos que moravam aqui. E ali eu tive que ouvir um não. Respeitar é ouvir não. Eu podia, como responsável, como síndico, a lei me dá o direito de tomar algumas decisões emergenciais, eu podia ter ido adiante. Eu podia ter reunido um grupo de pessoas que estavam a favor do que eu pensava para forçar uma situação de voto, mas não foi o que eu fiz. Eu aceitei o não da equipe, porque eu respeito a equipe. E se você quer manter uma equipe unida, você precisa respeitar a equipe, até mesmo nos momentos em que você vai receber um não como resposta. Tá certo? Defina regras. Defina regras. Defina a missão, visão e valores. Muitas vezes você perde pessoas na equipe porque os valores não estão devidamente definidos. Porque a visão, como vocês querem ser vistos, não está devidamente definida. A missão não está definida. Então alguém vem com uma ideia que é totalmente contrária à missão, visão ou aos valores. E aí você fala assim: poxa, não dá para fazer dessa forma. Por exemplo, vamos contratar uma empresa terceirizada que não vai emitir nota para ficar mais barato. Vai contra os valores. Para que ficar perdendo tempo discutindo isso? Agora, para o outro que não sabia dos valores, não discutir o assunto pode ser entendido como uma ofensa. Ele pode sair da equipe por causa disso. Então, em vez de você perder pessoas, defina visão, missão e valores antes de quem está entrando, para que o teu time possa então aceitar e possa não perder tempo e você não perder pessoas por discussões bobas. Quer ver uma outra coisa importantíssima que demonstra respeito a todos? É você determinar dias com eles, né? Determinar não sozinho, mas com eles, determinar dias e horários para suas reuniões, mesmo que não sejam presenciais. Sabe o dia que você vai fazer aquela teleconferência? O horário da teleconferência, o dia e horário da teleconferência é muito importante. Você pode definir dias e horários da teleconferência e isso vai mostrar respeito por todos. Porque quando está definido com antecedência, todos têm o direito de participar. Todos podem se planejar. É muito chato quando você ouve assim, olha, eu não vou poder ir. Se coloca no lugar do outro. Você falando para alguém: olha, eu não vou poder ir, porque neste dia é o dia que eu estou, por exemplo, na faculdade. Eu não vou poder participar porque eu estou no trabalho. E aí o outro vira para você e fala assim: ah, não tem problema, a gente decide por você. Não é chato? Então, entenda, defina dias e horários e você vai ter êxito, vai estar respeitando as pessoas. Uma lista de objetivos. Onde vocês querem chegar? Você tem um time de 10 pessoas? Ouça as 10 pessoas. Deixe que todos falem o que é importante.
E em conjunto defina as prioridades, né? Isso é respeitar pessoas, tá? Definir prioridades é respeitar pessoas. Quando o grupo está reunido e ao estar reunido elas sabem o que vai acontecer, primeiro passo, segundo, terceiro. Eu tenho hoje uma lista de 72 itens para serem realizados. Em um momento em que as pessoas dizem, nossa, o condomínio está maravilhoso. Em um momento que moradores falam, olha, podia até mandar um manutencista embora. Mas ainda existem 72 itens para serem realizados. Não são itens que eu, de repente, pensei neles, mas chegou até mim. Então, mantenha uma lista de prioridades. Você vai estar respeitando as pessoas, ok? Esse foi o nosso terceiro tópico, não é? Do que eu faço para manter uma equipe de êxito, uma equipe unida por tanto tempo, engajada com os propósitos que eu vivo, tá bom? Eu vou falar agora para você sobre o quarto tópico. O primeiro, nós falamos sobre como quebrar a resistência da falta de tempo usando tecnologias. Nós falamos também que o resultado motiva as pessoas e a melhor forma de você vender sua ideia é você então focar nos resultados, nos sonhos do outro e convidá-lo a participar com você. O terceiro tópico é respeitar as pessoas, todas as pessoas, até mesmo quando você recebe um não. E agora o quarto tópico será defina responsabilidades por conhecimento. Você já foi colocado numa situação de ter que falar de algo que você não conhece? De ter que tomar ali uma atitude em cima de algo que você não é autoridade, que você não é referência? Você já foi colocado numa situação de ter que cuidar de algo que você não se sente confortável a fazer? Na equipe é a mesma coisa. Você precisa olhar para o outro olhando para você primeiro. O que você não gostaria de fazer? O que você não gostaria de passar, né? Então, normalmente eu divido a equipe em pelo menos dois grupos. O grupo que é mais de humanas e o grupo que é mais de exatas, né? Então, por exemplo, eu lembro que no nosso primeiro grupo gestor, eu tinha um gerente de vendas, eu tinha um gerente de banco, né? Eu tinha um comprador, eu tinha ali um técnico, auditor, eu tinha pessoas então diferentes, pessoas com conhecimentos e habilidades e capacidades diferentes. Naquela situação então, eu pensei, pessoal que é de humanas, eu vou colocar para atender, para conversar, para situações que envolvam dificuldades de comportamento, dificuldades de relacionamento entre os condôminos. Você coloca uma pessoa de exatas, uma pessoa muito prática, para mediar uma situação de conflito, sabe o que vai acontecer? Ela vai chegar lá e vai determinar o que fazer, ela não vai ouvir ninguém. É assim que funciona. Agora, você está numa situação de conflito, numa situação de mediação, você precisa primeiro ouvir. E o pessoal que é mais de humanas, de RH, né, mais voltado para recursos humanos, esse pessoal é muito bom nisso. E foi o que eu fiz. Eu lembro numa situação em que eu estava tendo uma certa perseguição assim, né, pelo síndico anterior. E você está ouvindo esse barulho aí por conta do ambiente que nós estamos, que está aberto, tá bom? Eu queria dizer para você o seguinte, você, nessa situação de perseguição, uma das pessoas muito inteligente, gostei muito de trabalhar com ele, agora já não está mais no conselho, ele é um desses que saiu do conselho porque se mudou para casar, né? O Anderson. E o Anderson falou assim, David, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo. E aí ele se colocou do outro lado. E ao se colocar do outro lado, ele começou então a mostrar para mim uma visão diferente, sabe? Ele era uma pessoa que ouvia muito mais do que eu ouvia. Ele era uma pessoa
que estava muito mais acostumado a lidar com problemas de relacionamento do que eu. E me ajudou demais nisso, ok? E nessa questão de mediação, me lembrei aqui de uma vez em que, com muita inteligência, ele participou de uma reunião conosco, onde um condômino reclamava extremamente de barulho. E o outro dizia que não fazia barulho. E eles ficavam brigando. Então quem morava no andar de baixo ficava cutucando o teto, né? O teto com um cabo vassoura. Ligava. Eram brigas constantes. A pessoa que morava no andar de baixo, uma professora, estava passando por uma situação difícil, tomando remédios tarja preta para poder controlar toda aquela ansiedade, aquela angústia que ela passava. Ela tinha dificuldade para dormir. A moradora do andar de cima era uma pessoa que tinha filhos, tinha crianças, que corria, brincava pelo apartamento e que ali numa situação era uma pessoa muito mais expansiva. Quando recebia visitas dava risada, contava piada, se divertia, e isso não estava dando certo. Eu lembro como foi interessante a forma como ele ali ajudou a conduzir a conversa, e no final aquelas duas pessoas que há algum tempo vinham se odiando, vinha estando triste uma com a outra, acabaram terminando bem. Tudo por quê? Porque foi colocado a pessoa com a habilidade certa para fazer a tarefa certa. Então, quando a gente define responsabilidades por habilidade ou por conhecimento, é a melhor coisa que tem. Já numa outra situação, um condômino que estava há muito tempo inadimplente mesmo, anos inadimplente, ele veio com uma proposta, uma conversa furada. Já tinha se reunido 1, 2, 3 vezes, não tinha cumprido acordos. E ali para aquela reunião, eu já chamei o pessoal mais duro, mais técnico, mais exato. Eu lembro, né, do subsíndico o Luciano, e lembro também do conselheiro Lauro, firmes ali na posição. Amigo, a posição é essa, você deve e tem que pagar. Se você quiser, a proposta de pagamento é esta. Pode pagar aqui em 6 vezes. Se você não quiser, então nós estamos dando entrada no processo, ou melhor, dando entrada não, nós vamos manter o processo que já tinha sido dado entrada. Era uma situação em que ele queria que nós baixássemos o processo para ele vender o apartamento, a unidade, e aí ele iria parcelar conosco, assim, ele queria algo de 30 meses. Né? Ele ia pegar o dinheiro da venda da unidade, ficaria para ele, eu lembro disso, foi piada até, ficaria para pagar as outras contas, outros problemas que ele tinha, e conosco ele iria parcelar. Então, em situações como essa, pessoas mais diretas, mais duras, mais firmes, né? Mais técnicas, tá? Então, defina as atividades conforme a habilidade ou o conhecimento da sua equipe. Esse foi o nosso 4º tópico, tá bom? Eu vou falar para você agora o 5º tópico. Buscar fora do grupo, sair da caixinha. Sabe o que é isso? A gente às vezes fica olhando só para dentro de casa, só para a equipe, só para dentro da caixinha, e você precisa buscar fora. Quando você não tem os recursos dentro. Recursos que eu falo, habilidade, conhecimento. Como eu falei no início, nós passamos aqui por um momento grande de reforma de fachada, uma obra cara, uma obra que envolvia muito sacrifício de todos, uma obra que também traz transtornos, porque é uma obra muito grande. E naquele trabalho todo, eu entendi que nós precisávamos ter um manutencista, alguém que conhecesse de obras, alguém da nossa confiança, não só de falar, mas alguém que fosse autoridade em obras. Porque você ir para uma reunião, para tomar uma decisão, se você tem que cavar 1 metro a mais, 1 metro a menos, se tem que ser um tipo de pedra ou outro, se tem que ser um fio de uma ou 2, se o cano tem que ter 2 polegadas ou 3 polegadas,
sabe? Se a telha pode ser A ou pode ser B, a gente precisa de gente que tem conhecimento. E não só conhecimento porque quer vender um produto, quer te empurrar um produto, mas alguém que você possa confiar. Eu lembro disso, que nós somos atrás e trabalha com a gente hoje o Moura, um cara fantástico na área de manutenção, elétrica, hidráulica, conhece de tudo. Ele já teve no passado empresa nesse ramo e é um cara que veio no momento certo, na hora certa, que a gente mais precisava de ter alguém com conhecimentos que eu não tenho. Não é que eu não sou capaz, mas eu não gosto nem de trocar uma lâmpada. Na minha equipe, nós não tínhamos ninguém na equipe que tivesse vivido grandes obras. Tinha ali o subsíndico com um sítio, um outro com uma experiência pequena nisso, pequena naquilo, de fazer suas reformas dos seus imóveis, mas não algo tão grande. E aí a gente foi buscar fora. Lembro que a gente ia fazer uma sala para os jovens, uma sala de jogos, tá? Uma sala de TV também. E nós tínhamos um espaço, então foi tomada uma decisão de fazer. Contratamos uma arquiteta e ela veio, desenhou e eu ainda estava na dúvida. Mas eu tenho um amigo de infância, o Alessandro, e o cara é tremendo com esse negócio de reformas, já fez reformas de grandes prédios, né, grandes obras e com pouco dinheiro, que é o que mais me interessava, fazer bem feito com pouco gasto. E aí eu chamei ele para conversar e ali nós mudamos algumas coisas e eu posso dizer para você o seguinte, o resultado foi ótimo, porque a gente conseguiu fazer 2 espaços maravilhosos, que é muito utilizado dentro do condomínio hoje. Por isso, quando você não tem respostas dentro da equipe, busque respostas de quem é autoridade fora, para que a equipe possa ser beneficiada e para que você não passe então por uma pressão desnecessária, tá bom? Nós vamos falar agora do 6º passo. O 6º passo chama-se rodízio. Rodízio. Não é de carro, não. É o rodízio do trabalho das pessoas do grupo, da sua equipe. Às vezes é preciso você colocar alguém mais à frente de atacante, deixar outro mais na defesa. Às vezes é importante um estar descansando enquanto o outro está atuando, né? Como num time de futebol é assim. E numa equipe para viver, para sobreviver muito tempo, muitos anos, você precisa fazer esse rodízio de pessoas, esse rodízio de atividades. Eu particularmente criei com o meu grupo o seguinte, olha, rodízio para finais de semana. Na semana é comigo, domino, comando, faço, mas nos finais de semana eu faço rodízio entre eles. E aí, começando pelo subsíndico, né? Por que rodízio? Porque mesmo numa situação de condomínio, nós não podemos deixar o condomínio sozinho, mas as pessoas querem viver suas famílias, elas já trabalham tanto durante a semana, já têm uma vida tão corrida, tão difícil, tão pouco tempo, não é? Elas querem curtir a família. Então, a melhor forma é rodízio, sabe? Quando você faz um rodízio, deixando o outro liderar no seu lugar, você está dizendo para essa pessoa, eu confio em você. Você está dizendo para todas as outras pessoas que você confia, que ele te represente, que ele tome decisões no seu lugar. Tá certo? Você, quando faz um rodízio, você está dizendo o seguinte, eu não estou sozinho. Tenho pessoas capazes, habilidosas ao meu lado. Você está dizendo o seguinte, eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe, eu quero chegar longe, entendeu? Então você precisa fazer rodízio. Eu lembro de uma situação aqui, que um morador saiu e ele deixou a torneira aberta. Imagine uma torneira aberta, ele saiu para viajar, a torneira estava aberta e começou então a derramar água. E era um momento de obra, e as pessoas começaram a achar que a água vinha de algum furo, de algum cano, de algum lugar, que a obra, né, tivesse prejudicado ali. Era uma obra de instalação de relógios, hidrômetros para todas as unidades. Bom,
a questão é que jorrava água, descia água pelo hall de cada um dos andares e escorria pela escada e ia invadindo lá do 12º para todos os andares para baixo. Era um sábado, eu não estava no condomínio, mas um conselheiro, Mariano, que estava naquele dia, assumiu a situação, tomou a melhor decisão, né? Foi procurando, detectou que o problema era no 12º, não conseguiu contato com o morador, mas tomou a decisão certa, arrombar a porta, acabar com o vazamento. Finalizou, né? O problema, ele finalizou o problema. Ele poderia ter fechado a água naquela prumada, mas ele achou por bem, em vez de deixar todo mundo sem água, ele achou por bem arrebentar ali uma fechadura. E quando eu cheguei, estava tudo resolvido. Quando eu cheguei, eu encontrei um gerente de banco, descalço, com um rodo na mão, ajudando outros condôminos a resolver o problema da água que tinha, né, avançado em todos os lugares. Eu encontrei uma unidade que ficou muito feliz por ele ter tomado a atitude de abrir a unidade e resolver o problema, fechando a água. Eu encontrei condôminos contentes, felizes por ver ali a disposição de um líder em colocar a mão na massa, pé no chão, molhando ali, puxando a água com o rodo para resolver o problema. Ele fez maravilhosamente bem. Talvez pudesse ter errado, mas e daí? Quando você faz rodízio dando oportunidade para outros, nem tudo vai sair do teu jeito. Vão ser feitas coisas por caminhos diferentes do seu, mas serão feitas coisas, serão alcançados objetivos. E se eles errarem, não tem problema. Aprenda a tirar proveito dos erros também, tá bom? Essa então foi a nossa 6ª dica para você manter uma equipe engajada e funcionando com um objetivo no resultado por muito tempo. Eu vou falar para você agora o 7º passo. Esse é importantíssimo. Chama-se o poder do nós. O poder do nós. É muito fácil falar eu fiz, eu ganhei, eu conquistei. É muito fácil falar eu decidi quando tudo vai bem. É muito fácil quando alguém chega aqui no condomínio e vê tudo que está feito. Seria fácil eu falar, fui eu, síndico, fui eu, líder, fui eu, administrador. Em um dos grupos que eu faço parte na liderança, grupo social, de arrecadação de alimento para pessoas carentes. É muito bacana poder dizer assim, não, eu estou à frente de uma equipe que neste último encontro arrecadou 2 toneladas de alimento. É bacana, mas isso quebra equipes. Isso arrebenta, sabe por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue chegar lá sozinho. Eu não arrecadei os alimentos sozinho. Uma equipe de 80, 100 pessoas participou comigo. Eu não fiz a obra sozinho. Eu não administro sozinho. Alguém olhou e viu uma situação numa janela, outro olhou e viu uma situação de perigo num piso, outro viu a necessidade de uma questão elétrica, outro viu a necessidade de recuperar um poço perdido. Pessoas trabalham juntas e você precisa falar assim, nós acertamos, nós conseguimos. Obrigado, porque sem vocês nós não teríamos alcançado o resultado. E mesmo que seja necessário falar, nós erramos. Pode ser que alguém do teu time errou. Nós erramos. Nada de culpar A ou B, nós erramos. Sabe? Quando a gente trabalha o nós, fica tudo mais fácil. Você vai para uma reunião de prestação de contas, no nosso caso aqui com 104 sócios, de cabeça erguida, porque a pressão não está só sobre você. Você vai para uma reunião propor
atividades de cabeça erguida, tranquilo. Você vai dormir tranquilo, porque você não fez sozinho, porque você não está sozinho, porque você tem apoio. Então, se você quer apoio, dê apoio. Se você quer apoio, reconheça. Se você quer apoio, mantenha o nós em evidência. E quando nós estamos em evidência, o nós vai ajudar você a passar pelas dificuldades, pelas turbulências, e o nós vai estar com você na hora de alcançar os resultados. Esse negócio de alcançar o resultado, eu lembro de uma situação onde fui conselheiro e foi montado um churrasco, uma festa para comemorar as metas alcançadas, né? Os resultados. Mas o nosso principal líder não estava lá. O nós não funcionou ali. Quando é nós juntos, nós compartilhando. Você precisa usar o nós. Se você quiser manter uma equipe como a minha, que durante 4 anos está trabalhando em conjunto, engajada com o mesmo objetivo. Tá bem? Então, o 7º passo é nós. Utilize o nós, esteja com alguém e vá mais longe. Tá bom? Bom, estamos quase já no final. E nós vamos falar aqui dos 10 passos, este é o 8º. O 8º é ser exemplo. Você já deve ter ouvido muito assim, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É muito fácil mandar os outros fazer algo que você não faz. É muito bom cobrar horário numa reunião, presença numa reunião. Difícil é chegar. Difícil é estar presente no horário. Se marcou um horário, dê o exemplo. Se você assumir uma tarefa para fazer e trazer para a reunião ou para a teleconferência, né? Não importa aqui se a reunião é presencial, se a reunião é por teleconferência, dê o exemplo. Se esforce, faça a sua parte. Dê o exemplo também assumindo a responsabilidade. Às vezes, você vai precisar bater no peito e falar assim, não, eu tive de tomar esta decisão. Sabe por quê? No caso como síndico aqui, o Código Civil vai exigir isso de você, exige de mim. Às vezes você tem que tomar uma atitude que não é popular. Eu lembro que na reforma, a equipe chegou aqui para trabalhar e estava sem EPI de segurança. Um prédio de 13 andares, fora o barrilhete. Como que ia permitir esse pessoal ficar pendurado nas cordas, sem uma bota, sem um capacete? Falar não significava atrasar a obra. Só que é o momento de você bater no peito e falar assim, eu preciso dar o exemplo, eu preciso fazer o que é certo, eu preciso assumir a responsabilidade de líder. Bata no peito. Tem vezes que não dá para você perguntar, e aí gente, vamos fazer, não vamos fazer? Você sabe o que é certo? Faça. Com certeza a tua equipe vai apoiar você. Dê o exemplo. Ao dar o exemplo, você terá sucesso, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver, vale a pena me engajar nesse projeto, porque meu líder está engajado. Vale a pena sacrificar meu tempo por este projeto, por esse propósito, porque meu líder sacrifica o tempo dele. Quando você dá o exemplo, você consegue levar as pessoas mais longe com você, que você consiga dar o exemplo, ok? Nono tópico aqui, né, do que eu faço para manter uma equipe por tanto tempo unida, trabalhando com o mesmo foco, mesmo uma equipe de voluntários, como é o caso, nós estamos citando aqui no exemplo de hoje, de um grupo gestor de condomínio.
é a questão de você fazer uma reposição inteligente. Nada pior do que ter uma maçã podre numa fruta de cestas. Você não precisa ter só maçãs. Você vai ter ali várias frutas, pêssego, laranja, morango, goiaba, abacaxi, banana. Não importa que sejam diferentes. O que não dá é para um deles estar estragado. Gente que não gosta de você, não traga para a equipe. Gente que não pensa como a tua equipe pensa, não traga para a equipe. Você vai ficar perdendo tempo com gente, com discussãozinha boba, com conflito de egos, ao trazer pessoas que não merecem estar na equipe. Não traga maçã estragada. Eu não estou falando que você só vai ter gente que pensa como você pensa. O que eu estou dizendo é que você precisa ter pessoas que têm o mesmo propósito que você, os mesmos sonhos, que os sonhos do conjunto, da equipe, do grupo estejam acima dos próprios sonhos. Isso é que é necessário. Você pode ter ideias diferentes, você pode ter habilidades diferentes, as pessoas pensam diferente, vivem situações diferentes, mas a partir do momento que você resolve reunir pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, que sabe aonde este grupo quer chegar e aceita participar com você, aí sim você vai chegar longe, sabe? Eu procuro também, ao olhar para uma lista de possibilidades, colocar na equipe pessoas conforme o perfil que eu estou precisando. Você não precisa que todos façam como você faz. Olhando para 4 competências do perfil humano, eu separo em executores, planejadores, comunicadores e analistas. Você pode me perguntar qual é o mais importante? Não tem, os 4 são importantes. Se você tem alguém que planeja muito bem, e todos planejam apenas, os planos não vão sair do papel, você precisa de alguém para executar. Mas não adianta você só executar e não ter ninguém que comunique, que seja um bom comunicador. Que adianta ficar falando, se não teve alguém para analisar, um analista que verifique com cuidado se os planos vão dar certos, se a forma como está sendo executada vai alcançar os resultados, os objetivos. Então, olhando para uma lista, primeiro, separe a maçã podre, separe a oposição. Lugar da oposição não é junto com a equipe de trabalho. Lugar da oposição é fiscalizando, é gerando reclamação para que você possa melhorar o serviço, né? Veja que eu não estou falando para você não ouvir quem reclama, ao contrário, se você assistir um dos meus vídeos que fala sobre como transformar reclamações em oportunidades, você vai ver que eu ouço quem reclama. Tem todo um trabalho para fazer com as reclamações. É ótimo ouvir quem reclama, porque traz oportunidades, chance de crescimento. Mas você não precisa ter quem reclama junto com você no teu dia a dia, te colocando para baixo, falando que não vai dar certo. Deixa fora. E depois, olhando para a lista, separe as pessoas. Vá avaliando, vá analisando, vai pensando além. Um líder pensa além. Esse aí é mais planejador, é mais executor, ele é mais comunicador, é mais analista. Vai separando as pessoas, tá certo? De forma que fique mais fácil para você poder, então, convidar. Mesclar gêneros é importantíssimo. Uma visão diferente da sua, uma opinião diferente da sua, é muito importante. Sabe, você fazer uma reposição inteligente faz parte de manter a equipe unida. Quando você num time de futebol coloca o estrelinha, ele pode brilhar muito, mas ele pode ser tão estrelinha, tão estrela, que ele acaba ofuscando, ou atrapalhando, ou criando ciúmes nos demais. E se você voltar alguns anos, você vai saber o que tem sido muitas vezes, por exemplo, um jogador estrelinha na seleção brasileira.
Preciso falar o nome? Não, né? Você sabe. Quando ele não joga, o time joga melhor. Quando ele joga, ele resolve sozinho. Você precisa de alguém que resolve sozinho ou que joga com o time? Eu tenho certeza que você precisa de um time. E se você quer que o time vá mais longe, chegue longe, então você precisa ter na equipe pessoas bem escolhidas. Agora, recentemente, bem recentemente mesmo, eu tinha necessidade de aumentar o meu grupo gestor. Eu tinha tido ali 2 perdas por mudança. E eu só perdi gente do grupo gestor até hoje por mudança. E eu tinha que repor. Então, olhando para a lista, eu preciso de uma mulher. Eu preciso de alguém que seja mais executor. Eu preciso de alguém mais técnico, executor técnico. Eu preciso de alguém que seja mais assim de recursos humanos, conciliador. Eu vou falar para vocês uma coisa. Passei a mão no telefone, fiz 4 ligações. 3 foram votados e estão no grupo gestor agora. Será que eles têm olhado para mim como um líder eficiente? Será que o que eu tenho vivido como líder de equipe está dando certo? Uma das pessoas que não pôde aceitar porque está com a mãe e o pai muito doente, muito doente. No dia da ligação ela mandou foto, ela estava indo de ambulância para o hospital. As pessoas têm limitações e a gente precisa respeitar. De 4 convites, 3 aceitaram e estão no grupo hoje. Tá certo? Então, aprenda a fazer reposições inteligentes. Não vá para um grupo e fala, gente, quem quer? Não, isso não funciona. Você vai trazer, fazendo dessa forma, talvez você não consiga ninguém. Você não vai ter tempo para rebater ali as objeções, quebrar a resistência, vender o seu plano. Tá certo? Então, faça antes. Escolha o seu time. É a melhor coisa que você tem a fazer. Tá bom? Reposições inteligentes. Vou falar o último tópico agora. E o último tópico é: divulgue e comemore os resultados. Você lembra que eu tinha dito no início do vídeo, acho que no tópico 2, que as pessoas são movidas por resultados? Você tomou a decisão de convidá-lo, você mostrou que os sonhos dela seriam seus sonhos, você pegou os seus sonhos e também transferiu para ela uma troca inteligente e convidou ela para trabalhar. Agora, termine esse processo, que é o tópico 10, divulgando os resultados. Quando você divulga resultado, quando você mostra quão bom tem sido trabalhar em grupo, em conjunto, as pessoas se motivam a continuar trabalhando com você. As pessoas se motivam a continuar andando com você, a ir mais longe. Você começa a gerar o sentimento, você começa a gerar também o sentimento para as demais pessoas. Caramba, eles são bons, está dando certo. E em time que está ganhando, você conhece a frase, time que está ganhando não se mexe, não se muda. Então, você vai ir mais longe, você vai ter mais oportunidades, o teu grupo vai ter mais oportunidades. Porque você divulga e comemora os resultados. Comemorar é muito importante. Nem que for com uma bala, nem que for com um abraço, mas comemore os resultados. A sua equipe vai gostar disso aí. Você vai gerar o sentimento de querer fazer parte dessa equipe. Porque quem não quer jogar no time que está ganhando? Todos querem jogar. Fazer parte da equipe. Você vai gerar o sentimento de confiança. Olha, eu confio nessa equipe. Uma vez eu lembrei agora, vou contar aqui. Uma vez um condômino, eu falei, rapaz, vai ter reunião, hein? Te espero lá. Que nada, David. O nome dele é Kleber. Cara, eu estou muito tranquilo com a administração que vocês estão fazendo. Eu confio no que vocês estão decidindo.
né? É até um pouco perigoso, porque eu falei para ele assim, olha, mas se todo mundo pensar assim e não for lá, pode ser que alguém que não está gostando do que está sendo feito mude as decisões. Então, participe, né? Mas é muito bom quando você ouve, eu confio no seu trabalho, eu confio no trabalho da sua equipe. Isso é muito, muito positivo. Eu termino falando para você o seguinte, na última reunião de assembleia, nós tínhamos lá um grupo bem representativo e foi o momento de votar as contas do ano passado. E ao apresentar os números, apresentar os relatórios, coisa que fazemos durante o ano nas reuniões, ali era um momento de fechamento apenas, as pessoas vêm nos acompanhando ao longo do ano. Então nós tínhamos pessoas assim extremamente felizes com o resultado. Mas como sempre uma pessoa, aquela que gosta de pegar no pé, aquela que é da oposição, aquela que não está contente com o seu trabalho, aquela que tem dor de cotovelo, tem inveja, aquela que gostaria de estar no seu lugar, mas não se colocou no seu lugar, né? Porque é bom estar no teu lugar quando tudo vai bem, quando os resultados aparecem, mas é ruim estar no seu lugar no dia a dia, para ter que suar a camisa e trabalhar para chegar no resultado. Uma dessas pessoas, uma única pessoa, começou a questionar os números. E sabe quanto eu tive que falar para me defender? Praticamente nada. Porque as pessoas que estavam naquela reunião começaram a falar por mim e pelo grupo gestor, defendendo a causa, defendendo a necessidade dos gastos, defendendo que os números estavam realmente certos, defendendo que não havia nada que pudesse ter sido feito de melhor. Então, eu falo para você, quando você divulga e comemora resultados, as pessoas pegam esses resultados como se fossem delas também. E elas utilizam esses resultados para defender você. Então, meu amigo, se você pensa em manter um grupo unido por muito tempo, lembre-se desses 10 tópicos que eu vou só relembrar rapidinho. Primeiro, quebre a principal resistência usando tecnologia. Segundo, o resultado move as pessoas. Então, descubra os objetivos, os resultados que elas esperam alcançar. Terceiro, respeito por todos. Quarto, defina responsabilidades conforme habilidades e conhecimento. Quinto, busque conhecimento, soluções fora do grupo, fora da caixinha. Tá certo? Sexto, faça rodízio para que todos possam ter condições de continuar te ajudando. Sétimo, o poder do nós. Oitavo, seja o exemplo. Faça reposições inteligentes para manter a equipe unida. Décimo, divulgue e comemore os resultados da equipe. Tá? Então, divulgue e comemore os resultados da equipe. Que você possa ter sucesso, que você possa então chegar mais longe, que você possa ir além, tá bom? Se quiser, no nosso site, na nossa página, você pode deixar os seus comentários, você pode também clicar e conseguir baixar gratuitamente uma ferramenta fantástica que nós temos entregue assim gratuitamente para todos que queiram, para que você faça a gestão de reclamação da sua atividade, né? Seja do teu condomínio, seja da empresa. Então, uma ferramenta fundamental, simples de usar, feita em Excel, gratuita e que traz relatórios fantásticos, você pode colocar aí. Se você quiser também que a gente comente alguma coisa, que a gente fale sobre algum tópico, então, por favor, coloque aí embaixo o seu comentário, que a nossa equipe vai estar filtrando e nós vamos estar preparando conteúdos para atender aquilo que você espera, tá bom? Muito obrigado e até mais. Gostou? Então, por favor, curta,
comente, compartilhe e inscreva-se.